O Pumpkin Spice Latte da Starbucks conquistou o mundo rapidamente. A bebida já foi vendida mais de 600 milhões de vezes e rendeu à Starbucks mais de 2 bilhões de dólares em receita. Embora o sucesso do Pumpkin Spice Latte seja sem dúvida impressionante, isso levanta algumas questões, como essa bebida aparentemente comum conquistou uma legião de fãs tão fiel, e como ela continua fazendo sucesso a cada outono. Para entender, é preciso analisar a estratégia de marketing da Starbucks por trás de sua bebida icônica, que pode ser dividida em 3 partes principais. A primeira delas é o quanto a Starbucks entende seu público. Quando a Starbucks lançou o Pumpkin Spice Latte pela primeira vez, em 2003, eles surpreendentemente não faziam ideia de quem era o público-alvo para essa bebida. Eles só sabiam que a bebida sazonal anterior vendeu bem e queriam repetir o sucesso com a nova. No início dos anos 2010, a Starbucks fez uma grande descoberta que transformou seus negócios para sempre. Nesses anos, as redes sociais cresceram rapidamente em popularidade. Aplicativos como Instagram e Twitter estavam disparando em número de usuários, e grandes empresas como a Starbucks rapidamente perceberam a enorme quantidade de conversas acontecendo nessas plataformas. Sobre o que eram essas conversas, havia milhões de pessoas discutindo milhões de assuntos. Um tema que chamou atenção foram os lattes de abóbora, com especiarias da Starbucks. Millennials e geração Z rapidamente criavam uma comunidade de fãs fervorosos em torno da bebida e do quanto gostavam dela. Quando a Starbucks percebeu isso, apostou em atrair jovens usuários das redes sociais. Por mais de uma década, a Starbucks tem divulgado o Pumpkin Spice Latte principalmente nas redes sociais, exatamente onde estão os consumidores da bebida. A cada outono, a Starbucks faz questão de publicar sobre a bebida e responder ao maior número possível de fãs para mantê-los engajados e fazê-los sentir parte de uma comunidade. Mas qualquer empresa pode fazer isso, e muitas já fazem hoje em dia. Então, o que torna a Starbucks tão especial? Eles foram além no engajamento com a comunidade e criaram uma estratégia genial para se conectar profundamente com fãs millennials e da geração Z. Em 2015, a Starbucks criou contas no Twitter e Instagram só para o Pumpkin Spice Latte, personificando a bebida e chamando a atenção do público. As contas, que juntas somam entre 100 mil e 109 mil seguidores, narram as aventuras do personagem Pumpkin Spice Latte com óculos de sol laranja e chantilly como cabelo. Essas contas aprofundam o engajamento da Starbucks com seu público-alvo, ao ampliar a base de fãs do Pumpkin Spice Latte e compartilhar curiosidades e imagens incríveis da bebida, gerando muito boca a boca. Apesar da habilidade deles em se conectar com o público ser notável, isso é menos relevante que a segunda parte da estratégia do Pumpkin Spice Latte. FOMO, ou medo de ficar de fora, é uma estratégia de marketing de escassez que a Starbucks domina ao fazer milhões comprarem o Pumpkin Spice Latte anualmente. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar em FOMO e talvez associe ao medo de perder algo divertido com amigos ou família. Ao analisar como o FOMO afeta nosso cérebro, percebe-se seu impacto nos consumidores e como a Starbucks soube aproveitá-lo. Durante a evolução humana, o FOMO foi programado em nosso cérebro como defesa para nos incentivar a integrar uma comunidade. Quando sentimos que podemos perder uma experiência emocionante com a comunidade, nosso cérebro interpreta isso como ameaça e ativa a amígdala, gerando estresse e ansiedade. Empresas como a Starbucks sabem disso e usam o FOMO para despertar emoções nos consumidores e estimular compras. Então, como a Starbucks aproveita essa tendência psicológica para vender o Pumpkin Spice Latte? Bem, a resposta é simples, mas ao mesmo tempo complicada. A maioria já deve ter percebido como aplicam o FOMO à bebida. Eles só disponibilizam por tempo limitado. Ao venderem só no outono, as pessoas correm para comprar o latte de abóbora com especiarias antes que suma até o próximo outono, pois a amígdala libera estresse e ansiedade ao pensarem em perder a chance. Isso pode parecer óbvio, mas por motivos que explicarei em breve, essa exclusividade beneficiou muito a Starbucks. Funcionou tão bem que a Starbucks quase ficou sem ingredientes para o latte de abóbora com especiarias em 2012, e fãs dedicados até criaram um site com o único propósito de avisar os outros quando a bebida está à venda. No entanto, a exclusividade da bebida não apela apenas para o nosso medo inato de ficar de fora. Ela também se aplica a outra tendência psicológica poderosa chamada teoria da reatância. Em termos simples, a teoria da reatância é a ideia de que as pessoas ficam incomodadas quando sua liberdade é ameaçada, e se baseia no conceito de que os seres humanos são motivados a possuir o máximo de opções possível. Essa teoria foi apoiada por psicólogos renomados como o Dr. Jordan Lewis, neurocientista da Faculdade de Medicina da Penn State, que afirmou: "Somos motivados a responder a ofertas quando sentimos que nossas opções estão limitadas." Quando os consumidores percebem que só podem comprar o latte de abóbora com especiarias por 2 meses ao ano, sentem-se motivados a adquiri-lo, já que a disponibilidade é limitada.
Com seu domínio em alcançar o público certo e explorar o medo de ficar de fora, fica claro como a Starbucks vende tantos lattes de abóbora com especiarias no outono. A última tática que eles usam é a mais vital para transformar o latte de abóbora com especiarias em um grande sucesso: o marketing sensorial. Marketing sensorial, ou branding sensorial, é uma estratégia que envolve os sentidos dos consumidores para criar experiências marcantes com a marca ou produto. Ela usa visão, audição, tato, paladar e olfato para evocar emoções, aumentar a lembrança da marca e influenciar compras. O marketing sensorial busca criar uma forte conexão entre consumidor e marca. Nenhuma marca fez isso melhor que a Starbucks com seu latte de abóbora com especiarias. Como eles conseguem? O marketing sensorial deles é tão abrangente que precisamos dividi-lo em duas categorias. A primeira delas é como a Starbucks se tornou tão intimamente ligada ao outono. É impossível não mencionar o latte de abóbora com especiarias quando se pensa na estação do outono. E isso não é por acaso. Pense assim: o outono é mais do que uma estação, é um sentimento. É tempo de usar suéter, colher maçãs, clima de Halloween, futebol americano e festas em família. O outono reúne muitos desses momentos com associações calorosas e felizes. A Starbucks inseriu o latte de abóbora com especiarias nessas associações usando marketing sensorial estratégico. Por exemplo, ver anúncios do latte de abóbora com especiarias pode trazer memórias de lugares, sabores, cheiros ou pessoas que associamos à bebida. Além disso, em muitas lojas, os quadros negros característicos da Starbucks refletem as cores vibrantes do outono com as quais a bebida é famosa por ser associada. Onde quer que anunciem, a Starbucks foca em transmitir uma imagem sensorial e coesa do latte de abóbora com especiarias como sabor principal do outono, o que funcionou perfeitamente. Funcionou tanto que muitos passaram a associar a chegada da bebida nas lojas com a chegada do próprio outono, mesmo que eles a lancem um mês antes do início da estação. Está claro que o uso do marketing sensorial pela Starbucks consolidou a ideia de outono com a ideia do latte de abóbora com especiarias, mas também consolidou outro sentimento que talvez seja o mais importante de todos: o sentimento de nostalgia. Já tomou um latte de abóbora com especiarias e lembrou de colher abóboras na infância, do jantar de ação de graças ou de outras lembranças felizes do outono? Bem, se você já sentiu isso, na verdade isso é proposital. Os ingredientes do latte de abóbora com especiarias geram cientificamente memórias calorosas e nostálgicas em quem o consome. E essas memórias podem ter um grande impacto em nós, como clientes, mas como? Bem, sempre que um dos nossos sentidos desperta uma memória nostálgica, os centros de recompensa do cérebro, incluindo o hipocampo, liberam um neurotransmissor do prazer chamado dopamina. E é por isso que nos sentimos tão felizes quando pensamos em lembranças nostálgicas. E assim, saborear o latte de abóbora com especiarias te envolve em nostalgia, ativando os caminhos de recompensa no cérebro, nos colocando em um estado de felicidade, o que, por sua vez, pode fazer com que clientes voltem para sentir essa mesma sensação novamente. Você pode se perguntar por que o latte de abóbora com especiarias nos coloca nesse clima, enquanto outras comidas ou bebidas não têm esse efeito. Bem, tudo isso é por causa da ciência. Pesquisas da Universidade Johns Hopkins mostram que as pessoas têm forte apego emocional às abóboras, pois seu aroma picante evoca lembranças queridas. Ao tomar um gole da mistura de canela, gengibre, noz moscada, cravo e outros ingredientes do Pumpkin Spice Latte, o sabor e aroma naturalmente trazem nostalgia e criam uma lembrança feliz, mesmo sem perceber. Catherine Franson, neurocientista do Museu de Ciência da Virgínia, afirma: o Pumpkin Spice consegue atingir o centro das nossas memórias de forma muito emocional. Ao sentir o cheiro ou ver imagens de abóbora, o córtex cerebral relembra associações passadas e avisa a área de recompensa do cérebro: essa delícia de abóbora com especiarias será ótima, como da última vez. O Pumpkin Spice Latte é uma das bebidas mais populares da Starbucks. Mas você já pensou como a Starbucks ficou tão famosa? Veja meu vídeo para entender como isso aconteceu e conhecer toda a história da Starbucks.